Elisa Lam, uma jovem canadense que resolveu fazer um mochilão pela Califórnia, se hospedou no Hotel Cecil, e lá ela simplesmente some, no seu último dia de estadia. Se iniciam as buscas, que sem êxito, após 2 semanas do seu desaparecimento, a polícia resolve liberar nas mídias o vídeo das câmeras de segurança do elevador, que mostra a última vez em que ela foi vista. Olá, investigadores enigmáticos! Esse é o canal Investigando Enigmas, e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos! Hoje trago para vocês, como primeiro vídeo do nosso canal, um caso que me intrigou bastante na época. Você conhece Elisa Lam? Eu acredito que sim, mas hoje você vai conhecer mais a fundo detalhes que te garanto, você ainda não sabia, ou não se lembra, pois já se passaram mais de 10 anos. Quer ver? Então te convido para ficar até o final, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo e comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal e ativem o sininho de notificações. Nos sigam em todas as redes sociais para ficar sabendo quando vai sair vídeo novo. E agora, sem mais, vamos juntos investigar os enigmas desse caso tão misterioso que até hoje traz dúvidas e questionamentos. O que realmente aconteceu com Elisa Lam? Ju, roda a vinheta! Bom, vamos lá conhecer sobre sua infância e juventude. Elisa Lam, também conhecida por seu nome cantonês, Lam Ho Yi, nasceu no dia 30 de abril de 1991. Seus pais, imigrantes de Hong Kong, se estabeleceram em Burnaby, uma província da Colômbia Britânica ao lado de Vancouver, no Canadá, onde abriram um restaurante chinês chamado Paul's Restaurant. Elisa cresceu em uma família amorosa e, desde pequena, ela se destacava na escola por ser uma aluna dedicada e sempre obter boas notas, sendo assim um orgulho para os seus pais, com os quais ela desfrutava de uma ótima relação familiar, juntamente com sua irmã mais nova. Na juventude, Elisa gostava de ler e era talentosa ao escrever, fazendo isso muito bem. Ela sonhava em se tornar uma escritora famosa. Em seu Instagram, demonstrava ser uma jovem romântica, pois tinha como um de seus passatempos favoritos passar as tardes assistindo a filmes cafonas e comendo Nutella. Ao contrário do que muitos pensam, ela era uma jovem extrovertida e fazia amizades com facilidade. Inclusive, seus amigos mencionaram nas redes sociais que Elisa era uma pessoa muito agradável, uma boa amiga, nada fora do comum. Porém, ainda assim, ela era reservada em se tratando de seus sentimentos e opiniões. Então, para colocar para fora tudo o que se passava em sua mente, ela criou um blog, primeiramente no blogspot chamado Etherfields. Depois se mudou para um perfil no Tumblr chamado Nouvelle Nouveau, no qual ela compartilhava imagens de moda, citações, acontecimentos atuais de sua vida e também a sua luta interior contra o transtorno bipolar do tipo 1, ou seja, o mais grave, e também a sua luta contra a depressão, 2 problemas recentemente diagnosticados. Ela tinha um namorado, um jovem chinês, que conheceu na faculdade, com quem ela gostava de sair para comer e se divertir, e já havia mencionado a possibilidade de morarem juntos. Mas, antes disso, Elisa queria realizar alguns projetos, sendo que um deles era realizar uma pequena viagem pelos Estados Unidos. No ano de 2012, ela estava cursando psicologia na Universidade da Colômbia Britânica de Vancouver, e deveria ter se formado em 2016, mas quando tudo o que eu vou contar aqui aconteceu, ou seja, no início do ano de 2013, ela não estava mais registrada no curso, possivelmente devido aos seus problemas de saúde. Ela sentia que precisava dar um respiro dos seus estudos. Foi quando, aos seus 21 anos, decidiu realizar aquela viagem, sozinha, pela costa oeste da Califórnia, usando o transporte ferroviário conhecido por Amtrak. Assim, ela percorreria 536 quilômetros partindo de San Diego até Santa Cruz, com o objetivo de conhecer pessoas e lugares novos. No dia 7 de janeiro, ela compra sua passagem de avião para San Diego e conta animada essa novidade no seu blog no dia 9, dizendo que tinha acabado de receber seu itinerário de voo. Ficaria então do dia 18 ao 22 em Vancouver e do dia 22 ao 27 em San Diego, finalizando a frase assim: o resto ainda está por se escrever. Sendo que no dia 22 ela se perdeu no aeroporto e acabou perdendo o voo, tendo assim que esperar até mais tarde pelo próximo voo. Mesmo assim se manteve otimista, dizendo no seu blog: poderia ser pior, pelo menos a empresa aérea me deu um cobertor e a senha do Wi-Fi.
Até chegou a mencionar que o incidente havia lhe proporcionado a oportunidade de recriar o famoso personagem do filme O Terminal, protagonizado por Tom Hanks. Em San Diego, ela visitou o zoológico de San Diego no dia 26, e a partir dali ela viajaria de trem e ônibus, chegando a Los Angeles no dia 28. Como ela não tinha muito dinheiro, pesquisou no site de reserva de hotéis e encontrou o quarto compartilhado do tipo hostel para viajantes, bem em conta, no hotel Stay on Main, mas o que ela não sabia é que um ano antes, ou seja, em 2011, este mesmo hotel se chamava Cecil e muito menos sabia de tudo que já havia acontecido por lá. Então ela se registra no hotel onde deveria ficar hospedada com mais 2 colegas de quarto por 5 noites, tendo o check-out previsto para o dia 1º de fevereiro. Mas infelizmente isso não aconteceu. Vamos falar agora um pouco sobre a história do Cecil e depois voltamos para saber o que aconteceu na estadia de Elisa. Segura aí! Bom, o Cecil foi construído em 1924 e inaugurado em 1927. Tinha 15 andares e 700 quartos e foi classificado como um hotel 3 estrelas. E mesmo que hoje em dia já esteja desgastado pelo tempo, é possível imaginar como era quando foi construído. Em seu melhor momento, era um magnífico hotel de luxo com uma entrada espetacular ostentando um opulento saguão de mármore com vitrais, no qual 3 hoteleiros se uniram e investiram cerca de 2,5 milhões de dólares, mas passou a decair gradualmente após o crash da Bolsa de Valores de Nova York, mais conhecida como a Grande Depressão, a qual desencadeou a mais devastadora crise econômica da história dos Estados Unidos, tornando-se assim um hotel de baixo nível, muito barato e hospedando todo tipo de pessoas estranhas e de moral duvidosa, como drogados, prostitutas, traficantes, criminosos, recém-saídos da prisão e etc. Situado no número 630 da Main Street, na famosa zona de Skid Row, em Los Angeles, é uma área conhecida por ser extremamente perigosa, um local de pobreza e drogas, onde se concentrava a maior população em situação de rua dos Estados Unidos. O que aconteceu posteriormente com Elisa Lam atribuiu ao hotel um clima de suspense e terror, e foi a partir daí que resolveram pesquisar um pouco mais sobre o seu passado sombrio. Então descobriram que ocorreram diversos casos macabros ali, pois desde que abriu as portas ocorreram pelo menos 60. Isso até 2015, sendo que 16 delas são consideradas o que podemos dizer como sendo de certa forma inexplicáveis. Uma das mais famosas foi a da atriz Elizabeth Short, mais conhecida como Dália Negra, em 1947, que dia antes havia ido a uma festa no bar do hotel onde foi vista pela última vez com vida. Também se hospedaram lá Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker, que ficou lá por cerca de 1 ano e foi condenado por tirar a vida de 14 pessoas em 1985. Ele se dizia adorador de Satanás e tinha um tipo de superstição com o número 14, tanto que além das 14 vítimas, ele se hospedou no 14º andar e pagava $14 pela sua diária. Em 1991 também se hospedou lá um serial killer, Jack Unterweger, conhecido como Estrela, o qual já havia sido condenado por cerca de 12 assassinatos envolvendo prostitutas, fora diversas pessoas que tiraram a sua própria vida lá, sendo que o primeiro suicídio foi registrado em 1931. Agora voltando para o que aconteceu com Elisa no hotel, bom, assim que ela chega, suas colegas de quarto reclamam na administração, relatando comportamentos estranhos de Elisa, pois ela escrevia bilhetinhos e deixava em cima da cama delas com mensagens do tipo: sai daqui, vai embora, volte para sua casa. E também pedia uma senha para que elas pudessem entrar no quarto, e se elas não acertassem, Elisa se recusava a abrir a porta. Então a administração achou melhor arrumar um quarto individual para ela. Outra situação estranha que aconteceu é que ela participou de um set de gravação num programa de televisão, no qual ela já tinha se programado para assistir, onde ela ficaria na plateia. Então ela escreveu um bilhete, entregou para alguém da produção e pediu que entregassem ao apresentador. Não sei o que estava escrito, mas aparentemente foi algo estranho que preocupou a produção do programa. Considerando-a uma possível ameaça, então eles chamaram a segurança que a escoltaram para fora do edifício. Eram poucos os dias de estadia, mas seus comportamentos incomuns foram observados por muitos. Ela também foi vista em áreas restritas do hotel por alguns dos funcionários, os quais pediram que, por favor, ela se retirasse dali.
Houve também outra situação em que ela gritou no meio do saguão do hotel dizendo algo do tipo que ela era louca, mas Los Angeles também. E esqueci de mencionar e que pode ter sido um indício de que talvez ela já não estivesse muito bem, é que antes de sua chegada em Los Angeles, ela perdeu o seu celular. Mas para que ela não viajasse sem, um amigo lhe emprestou um BlackBerry. Então, no dia 27, ela ainda em San Diego, também perdeu esse outro, emprestado, numa speakeasy, que é uma espécie de bar/restaurante com música ao vivo e drinks especiais. Pode ser que ela fosse sim uma garota distraída, né? Mas acredito que isso já era um sinal não muito bom quanto à sua saúde mental, pois havia perdido 2 celulares em tão pouco tempo. Um adendo aqui, Elisa já fazia uso de medicamentos psicotrópicos de uso controlado, como a quetiapina, a lamotrigina e a venlafaxina, os quais com o intuito de colorir com um pouco de humor algo que muitas vezes a impedia de desfrutar de sua própria vida, dos seus sonhos e planos, então ela chamava comicamente os remédios de café da manhã dos campeões. É bem possível que foi por isso que seus pais ficaram preocupados em deixá-la viajar sozinha, e por isso fizeram um acordo com ela no qual ela teria que ligar todas as noites para dizer como estava e se estava tomando seus remédios corretamente, o que cumpriu como prometido. Apesar de ter perdido seu celular, até o seu último dia no hotel, ela não deixou de ligar para seus pais. Mas nesse dia 31 de janeiro, ela visitou uma livraria famosa ao lado do hotel e que andando fica só a 7 minutinhos, chamada The Last Bookstore. E lá ela conversou com a gerente da loja, chamada Kate Orphan, sobre alguns livros que ela queria comprar para levar de presente para amigos e familiares, mas comentou que seria muito pesado para ela carregar, então pediu que fizessem uma entrega no hotel. Enfim, isso indicava que ela pretendia sim voltar para sua casa, para os seus pais e amigos. Posteriormente, Kate comentaria em entrevistas que Elisa estava sozinha e que mostrava um comportamento extrovertido. Era bastante sociável e parecia animada. Seus pais, muito preocupados por ela não ter ligado para eles naquela noite, tentaram localizar a filha, ligando para o hotel e para a polícia, mas foi inútil. Se passaram 2 dias e eles, já muito angustiados, viajaram para os Estados Unidos, acompanhado pela sua outra filha, a irmã mais nova de Elisa, onde foram imediatamente até a polícia de Los Angeles e abriram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. O hotel também tinha reportado às autoridades no dia 1º de fevereiro, pois Elisa não tinha se apresentado para fazer o check-out e deixar o hotel. A polícia então vai até o seu quarto e encontra alguns de seus pertences pessoais, inclusive sua câmera, com a qual ela tirou sua última selfie, um tanto quanto estranha, diga-se de passagem, no espelho do banheiro, onde não se vê o seu rosto, pois posicionou a câmera bem à frente. Ela usava um casaco preto, com capuz, e a outra mão estava ao seu lado, em uma posição antinatural, estendida para baixo, meio dura e reta. Não havia no quarto nenhum sinal de arrombamento da porta, luta ou vestígios de sangue. Nenhuma câmera de segurança captou sua saída do hotel. Isso significava que ela ainda continuava lá dentro. Então, no dia 6, a polícia lança detalhes do desaparecimento de Elisa e um dia depois, no dia 7, fizeram a primeira conferência de imprensa juntamente com seus pais e irmã. Mas, a princípio, o caso não teve muita repercussão, pois pensavam que era apenas mais uma jovem que viajava sozinha e desaparecia por alguns dias, mas que logo apareceria. Já haviam vasculhado todo o hotel, inclusive do terraço até as zonas inferiores e as áreas comuns de acesso, mas não podiam entrar no quarto de outros hóspedes, pois a lei não permite que a polícia entre e reviste se não tiver suficientes provas ou mandado de busca. Usaram até mesmo cães farejadores na busca, mas não encontraram nada. Porém, esses cães detectaram seu cheiro em uma das janelas que dava acesso a uma escadaria de incêndio do lado de fora que subia até o terraço. Mas, de ali em diante, eles não sentiram mais nada. Então, numa tentativa desesperada da polícia por não encontrar nenhuma pista, no dia 14 de fevereiro eles tornaram públicas as imagens das câmeras de segurança do elevador onde Elisa foi vista pela última vez, às 1h31 da madrugada do dia 1º de fevereiro. E é um vídeo assustador. Ela entra no elevador e age de forma estranha, se agachava para enxergar melhor, pois estava sem seus óculos, e então ela espera, mas o elevador não sai do lugar. Então ela vai até a porta e olha para os 2 lados do corredor
e rapidamente, assim, ela volta, se esconde no canto onde está o painel de controle do elevador, espera um pouco e sai no corredor, mas com receio, dá um pulinho, um passo para o lado e outro para trás, volta a sair e se posiciona do lado esquerdo, do lado de fora, ao alcance das câmeras de segurança, mas dá para ver o braço dela ali, parece mexer no cabelo, então ela volta a entrar com as mãos para cima meio atordoada, aí de novo aperta vários botões ao mesmo tempo com as duas mãos e o elevador não sai do lugar. Ela sai de novo, gesticula, fala sozinha, move as mãos de maneira estranha como tentando apalpar o impalpável, se agacha um pouco ao mesmo tempo que dobra os dedos das mãos como se estivesse contando. Então ela para um pouco, se afasta do elevador, desaparecendo no corredor para nunca mais ser vista com vida. Esse vídeo arrepiante de 4 minutos, dos quais ela aparece apenas 2 minutos e 28 segundos, viralizou na internet, criando várias teorias de investigação e também teorias paranormais. Pois parecia que havia alguém mais lá com ela, alguém que a estivesse perseguindo, mas não foi registrado mais ninguém na filmagem. A pior parte vem agora, até que no dia 19 de fevereiro, vários hóspedes reclamaram porque a água estava com pouca pressão, além de estar com um sabor estranho e uma coloração turva, escura, o que fez com que pedissem para funcionários da manutenção, que se chama Hector, subisse para verificar os tanques. Foi quando ele viu que dentro do tanque de água tinha um corpo nu em decomposição. E suas roupas e alguns pertences pessoais estavam flutuando ao lado dela. Detalhe: tanque esse que fornecia água para uma boa parte dos quartos, para a cozinha e também para um restaurante do hotel. Logo, a polícia confirmaria como sendo o corpo de Elisa Lam, a jovem que tinha desaparecido já há 19 dias, ou seja, quase 3 semanas. No laudo necroscópico não constava nenhum sinal de agressão física nem abuso, apenas um acúmulo de sangue no reto, o qual pode ser resultado do próprio processo de decomposição do corpo. No exame toxicológico também não se encontrou nenhuma droga estranha. No fígado, apenas resto dos medicamentos que ela já tomava habitualmente. Porém, nem todos foram encontrados, apenas os que tratavam a depressão. Mas o antipsicótico, que tratava sua bipolaridade e estabilizava e prevenia também as oscilações de humor, esse não foi encontrado em seu organismo. Ou seja, isso significava que já fazia alguns dias que ela não o tomava. E pode ter sido isso que aumentou seu estado de euforia. Fato esse já comprovado com a primeira perícia realizada, que verificou os potes de remédio que estavam no seu quarto e constavam ter mais comprimidos do que deveriam. Também foram encontrados em seu organismo ibuprofeno e pouca quantidade de álcool. Em suas peças de roupa foram encontradas partículas de areia que não foram investigadas de onde vieram. Enfim, o relatório do laudo forense sobre a causa da morte foi esse, afogamento acidental, o qual posteriormente atribuíram aos seus problemas psicológicos que possivelmente haviam causado um episódio de mania e um surto psicótico, os quais foram registrados no vídeo do elevador. Algum tempo depois, a irmã de Elisa disse em uma entrevista já ter presenciado um surto psicótico de sua irmã, e isso ocorreu quando ela havia parado de tomar seus medicamentos, o que lhe causou uma grave crise emocional, onde presenciou alucinações, via e ouvia coisas que não existiam. Ela se sentia perseguida, corria e se escondia debaixo da cama, até houve uma vez em que precisou ser internada. Essa informação não foi revelada na época para manter a privacidade de Elisa, mas as teorias conspiratórias dos detetives virtuais não cessaram até hoje. Muitos dizem que o motivo da porta do elevador não fechar é que havia alguém do lado de fora apertando o botão para segurá-lo naquele andar, ou até que se tratava de algo sobrenatural. Mas a explicação para isso foi que um dos botões que ela apertou era um botão que tinha a seguinte inscrição, Door Hold, que serve justamente para manter a porta aberta por um tempo, no caso de mudança, por exemplo, quando as pessoas precisam transportar ou carregar móveis ou eletrodomésticos, etc. Assim como demonstraram alguns rapazes que foram até lá investigar e gravar um vídeo para o YouTube, mostrando o que aconteceu com Elisa no elevador. Outra questão muito discutida foi como estava a porta do tanque de água quando Elisa foi encontrada. Hector, o funcionário da manutenção que encontrou Elisa primeiro, disse que a tampa estava aberta, mas quando a viu, ele se assustou e fechou. Então chamou a polícia.
E quando a polícia chega, eles encontraram a tampa fechada, e foi isso que a polícia disse à mídia no primeiro relatório, onde revelaram o encontro do corpo. Porém, foi um erro de comunicação. No escritório da polícia e em todos os arquivos estava registrado que o tanque estava aberto quando Hector a encontrou, e ele mesmo confirmou isso mais tarde novamente. Assim como a minutagem das câmeras do elevador no vídeo aparecem borradas e o vídeo está 35% mais lento. Então, será que a polícia editou o vídeo? A resposta é sim, pois ficaria mais fácil para as pessoas que assistissem a memorizassem, pois seu rosto teria mais tempo de exposição e visibilidade. E quanto à ocultação da minutagem e horário, por que deixaram os números borrados? Bom, porque é comum acontecer de pessoas assistirem e inventarem uma história querendo ajudar nas investigações e acabam por usar esses detalhes como argumentos para corroborar a veracidade de seus testemunhos, mas na verdade mesmo é que essas pessoas só atrapalham. Também pelo fato dela estar nua, especulou-se muito que isso era um sinal de abuso, porém isso é algo aparentemente normal, pois em um estudo realizado e publicado pelo Diário Internacional de Medicina Legal, se investigou 69 pessoas que faleceram de hipotermia e descobriram que 25% delas estavam nuas quando encontradas, sendo essa uma porcentagem bem significativa, pois, de acordo com os estudos, quando a temperatura do corpo cai muito e ele não aguenta mais o frio, o sistema de manutenção da temperatura interna, para poder funcionar naquele momento, expande os vasos sanguíneos e o sangue flui rapidamente. Isso faz com que a pessoa sinta uma intensa onda de calor percorrendo por todo o corpo, o que os faz tirarem suas roupas, fazendo com que suas vidas terminem ainda mais rápido. Também uma teoria que foi levantada é que Elisa fazia parte de um ensaio biológico. Pois é, porque na sua universidade tinha um centro de investigação de tuberculose, onde curiosamente foi aprimorado um teste de diagnóstico dessa enfermidade. E dias depois de terem encontrado seu corpo, houve um surto de tuberculose nesse bairro de Skid Row, em Los Angeles. E sim, de fato, foi essa a maior epidemia de tuberculose da década que ocorreu nesse local, onde cerca de 4.000 pessoas foram expostas. Então, o Departamento de Saúde de Los Angeles pediu para que todos os que estavam no Cecil Hotel fossem testados. Então, foi por isso que investigadores da internet diziam que alguma organização governamental tinha infectado Elisa de propósito e deixaram seu corpo no tanque de água, ou seja, segundo essa teoria, a tuberculose poderia ser disseminada através da água. E a finalidade disso era infectar o maior número possível de pessoas daquela região para fazer uma limpeza na área, pois essas pessoas custavam muito dinheiro para o governo. Inclusive, o próprio hotel tinha um acordo com a cidade de conceder um subsídio habitacional, onde tiveram que alugar obrigatoriamente uma boa parte dos seus quartos como se fossem apartamentos, com pagamentos mensais e de baixo custo como medida de apoio à população indigente de Skid Row. Os teóricos disseram também que os testes traziam lucro para a empresa farmacêutica, que vende os kits que serviam para diagnosticar a doença. E pasmem, esse kit se chamava Lan Elisa. Por isso pensaram que poderia ser isso, pois, pelo fato dela ser o paciente zero, ou seja, a primeira a testar, nomearam esse teste com seu nome. Mas é falso, porque a tuberculose não pode ser transmitida através da água. E o teste já existia desde 1971, sendo criado na Suécia, e se chamava apenas ELISA. Mas a nova versão foi aprimorada na universidade em que eles estudavam, ou seja, na Universidade da Colômbia Britânica. Isso no ano de 2009. Ela ainda estava terminando o colegial na época, ou seja, não tinha nenhuma ligação com isso. A partir daí, esse ensaio clínico foi chamado de Lan Elisa e também já havia sido testado na África do Sul em 40 pacientes voluntários portadores de HIV, pois estes são mais suscetíveis a contrair a tuberculose devido ao seu sistema imune ser mais debilitado. Assim, através de amostras de urina e às vezes catarro, faziam esse ensaio laboratorial e através dessas culturas comprovavam se existia ou não anticorpos suficientes para combater um agente patogênico ou infeccioso. E tinha esse nome porque era uma sigla, uma abreviação usando as primeiras letras da palavra Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ou seja, E de enzyme, L de linked, I de imuno, S de sorbent e A de assay, que traduzido é ensaio de imunoabsorção enzimática. E LAN se refere à abreviação de lipoarabinomanano,
L de lipo, A de arabino e M de manano, que é uma proteína encontrada nas paredes da bactéria da tuberculose. E o que esse teste faz é basicamente detectar se existe ou não essa proteína e assim informar se o resultado é positivo ou negativo. Outra conexão que os investigadores virtuais fizeram foi que, ao seguir os últimos passos e lugares que Elisa visitou na cidade, chegaram até a livraria onde ela esteve no dia 31 de janeiro, a The Last Bookstore. Então buscaram informações de domínio no site deles na internet e na seção de código postal apareceu o código V5G452, que, quando colocado no Google Maps, leva diretamente para o endereço do cemitério onde Elisa foi enterrada. Então se levantou a questão de que algum funcionário sabia de alguma coisa e por isso, por medo de retaliação, deixou esse código como uma espécie de enigma, mas nada foi encontrado que relacionasse alguém da livraria ao caso. Faltou mais um pequeno detalhe a ser investigado: como ela poderia chegar até o tanque de água? Então, um mês depois, ou seja, em março de 2013, um chinês que tem um canal no YouTube chamado Kai Teng foi até o Hotel Cecil, onde se hospedou para encontrar respostas, e foi até o elevador no mesmo andar. Depois tentou acessar o terraço pela escadaria interna, que dá acesso somente a funcionários, os quais afirmaram que sempre fica trancada e tem um alarme que é acionado quando alguém tenta abrir essa porta. E realmente o chinês se deparou com a porta trancada e o alarme ativado. Então tentou subir pela escadaria de incêndio do lado de fora do hotel, que é por onde provavelmente Elisa acessou o terraço, passando por uma janela no 14º andar, que justamente foi até onde os cães farejadores conseguiram chegar na época das investigações. Vocês se lembram que eu já havia mencionado? Então, ele subiu facilmente ali, sem a intervenção de ninguém, ficou até abismado do tamanho e a facilidade de chegar até o terraço. Seu próximo passo era saber o quão fácil era chegar até os tanques e, pasmem, tinha uma casinha de manutenção das caixas d'água ao lado dos tanques, a qual tinha uma escadinha lateral que dava acesso ao terraço dela, ali na laje, né? E ao subir ali, ele olhou para baixo, a uma altura mais ou menos de uma pessoa adulta, e viu as caixas, e naquele exato momento, com ele ali filmando, registrou 2 delas abertas. Ou seja, qualquer um poderia, a partir daquele ponto, descer e entrar no tanque, e isso que fazia apenas um mês do acontecido com Elisa, mostrando que o hotel na verdade não estava nem aí para a segurança dos hóspedes. Aliás, naquela parte mais plana do terraço do hotel havia embalagens de comida e lanches, bitucas de cigarro e garrafas vazias, provando mais uma vez que Elisa e o chinês não eram a exceção. Outras pessoas também subiam lá, e mesmo depois de tudo que aconteceu, os tanques ainda estão abertos e infelizmente com muito fácil acesso. Visto que a família de Elisa processou o hotel em setembro daquele mesmo ano, com a acusação de homicídio culposo por negligência na inspeção de prováveis riscos em potencial, tanto para sua filha quanto para outros hóspedes, que também poderiam ter acesso ao terraço e aos tanques, então eles pediram uma indenização por danos não especificados e gastos com o enterro. Em contrapartida, o hotel alegou que não poderia prever racionalmente que ela poderia entrar no tanque, e como não havia ainda nenhuma explicação plausível de como ela conseguiu chegar até lá, eles não poderiam assinar nenhum termo de responsabilidade por não poder evitar o acidente, pois não podiam bloquear as escadas de emergência que deveriam ser utilizadas no caso de catástrofes e as pessoas pudessem escapar por ali. Então o juiz nega a demanda em 2015 e esse processo foi arquivado. Enfim, só uma opinião pessoal aqui. Independente do porquê disso ter acontecido, ainda assim deveriam ter se compadecido da família enlutada e restituído no mínimo com a passagem da família para o Canadá e os gastos fúnebres, que acredito foram muitos. Bom, outra teoria da conspiração mais famosa dos últimos tempos tem a ver com a semelhança do caso com o filme Dark Water, ou Água Negra, onde a protagonista, a atriz Jennifer Connelly, se chama Dália. Que te lembra o que mesmo? Pois é, o caso Dália Negra, que eu já falei aqui para vocês. Então, Dália se muda para um apartamento com sua filha Cecília, a qual ela chama carinhosamente de Cecil, que lembra o quê? Pois é, Hotel Cecil. E esse apartamento, por ser velho, elas têm problema com o funcionamento do elevador e também com vazamentos e infiltrações de uma água escura que sai pelo encanamento, também escorre pelas paredes, do teto também.
Com um ar de suspense, coisas sobrenaturais vão acontecendo e enfim descobrem que há um tempo atrás havia caído uma menina na caixa d'água do prédio e ela ainda estava lá. Por isso acontecia aquelas coisas naquele lugar, porém isso não foi uma inspiração do que aconteceu com Elisa, pois o primeiro filme, que seria o original, foi um filme japonês, lançado em 2002, e a outra versão americana foi feita em 2005. Mas o que aconteceu com Elisa foi no ano de 2013. Então fica aí outra incógnita. Muitos pensaram que ela poderia estar tentando recriar o filme, pois haviam semelhanças até mesmo com suas roupas. No primeiro filme, a mãe da menina veste uma blusa vermelha e uma saia preta, muito parecida com a roupa que Elisa estava vestindo no elevador. E no remake de 2005, quem veste um suéter vermelho é a menina Cecil. Agora vem a bomba, a última teoria que os investigadores virtuais de plantão criaram e que quase terminou foi o que fizeram com o cantor Morbid. Inclusive, já ia até esquecendo de mencionar aqui, vocês lembram daquela última selfie de Elisa no banheiro do hotel? Então, usando um casaco preto com capuz, esse cantor tirou uma foto semelhante, a qual ele usou como uma das fotos promocionais de sua banda, vestido igualmente com um casaco preto com capuz, sentado no banheiro do hotel Cecil e tinha uma arma na mão, no quarto 506, e pasmem, era o mesmo quarto em que Elisa se hospedaria um tempo depois, aquele primeiro quarto que ela dividiu com as duas colegas. Então, vocês acham isso muitas coincidências? Bom, vamos conhecê-lo. Pablo Vergara, um cantor de heavy metal, mais conhecido por seu nome artístico Morbid. Além de músico, era também diretor e produtor de cinema, que nasceu na cidade do México e aos seus 12 anos se mudou para Monterrey. E em 2009 ele se formou em Ciências da Comunicação. Sua banda se hospedou no Cecil para usar a imagem do hotel no clipe de uma música chamada China, onde ele falava sobre os restos de uma vítima encontrada na água, ou seja, nas mesmas circunstâncias que Elisa foi encontrada. E isso foi o suficiente para que os detetives virtuais descobrissem esse vídeo e começassem a dizer que ele era o culpado, pois de acordo com o pensamento deles, parecia que ele estava se confessando. Esse clipe foi gravado em fevereiro de 2012, ou seja, um ano antes de Elisa ter se hospedado lá. Então não tinha nada a ver com ele, embora isso não importasse para eles, porque encontraram mais um tópico que o tornou ainda mais suspeito, pois alguns dias depois que encontraram Elisa, ele tinha lançado outro videoclipe onde mostrava uma mulher correndo, sendo perseguida, tentando se salvar, mas no final tiraram sua vida. Foi uma coincidência ele ter lançado esse vídeo naquela mesma época, mas ele tinha provas de que sua hospedagem foi um ano antes, pois contratos foram assinados por sua produtora nas mesmas datas que Elisa estava no hotel, provando assim que ele se encontrava no México e não em Los Angeles, quando tudo isso aconteceu. Bom, estava tudo registrado no seu passaporte, os carimbos podiam provar isso. No entanto, os internautas não pararam de o acusar, e sua vida se tornou um verdadeiro caos, um inferno. Por vários dias e semanas seguintes, continuavam com essas acusações sem fundamento. Inclusive, um jornal de Taiwan publicou uma nota citando ele como o principal suspeito do crime, dando ênfase que o assassinato era parte da adoração do grupo a Satã e a morte. Inclusive, chegando essa informação até a Polícia Federal do México, onde ele foi interrogado sobre supostos rituais satânicos. Ele não aguentava mais tudo isso, então ele tentou tirar sua própria vida e foi internado em um hospital psiquiátrico. Mas o que aconteceu depois? Bom, o caso de Elisa foi, entre aspas, resolvido e definitivamente Morbid era inocente. E agora? Não havia mais ninguém para mencionar isso, ninguém para falar sobre o que aconteceu com ele, nem quem pudesse consertar sua vida ou pelo menos pedir desculpas. Sua carreira foi arruinada, suas redes sociais foram canceladas, todo o seu trabalho artístico foi banido de todas as plataformas e desde então ele não podia mais fazer música e disse que mesmo que tentasse não era mais o mesmo, pois sua reputação tinha sido manchada injustamente. E ele não tinha nem ideia de quem era Elisa na época. Pesquisei como está a vida dele hoje em dia e descobri que, embora tenha sido difícil se recuperar das falsas acusações, depois de um tempo ele conseguiu uma bolsa de estudos na Academia de Cinema de Nova York e produziu um curta-metragem que foi premiado em um festival importante. Até hoje ele ainda não conseguiu recuperar sua carreira musical totalmente, mas está melhorando aos poucos, refazendo sua vida com novos projetos de produção de músicas. Porém, o que já aconteceu, ninguém pode desfazer, né?
foi uma injustiça o que fizeram com ele, só por causa do seu estilo, ou seja, por puro. E quanto à família de Elisa? Nós podemos apenas imaginar o sofrimento e a dor que sua família deve ter sentido ao longo de todos esses anos sem uma resposta que sanasse suas dúvidas em 100% sobre o que aconteceu com sua filha. A pergunta que ainda fica é: mas por que ela não tomou seus medicamentos corretamente? Pode ser que estava se sentindo mais à vontade e pensou que não precisasse de tantos remédios assim, pois estava recuperando sua autonomia ao viajar sozinha. Talvez. E também já tinha mencionado no seu Tumblr que não gostava de tomá-los. Enfim, tantas especulações e teorias da conspiração que tornam tudo isso ainda mais perturbador e angustiante. Um caso misterioso que até hoje continua a intrigar e a fascinar muitas pessoas ao redor do mundo, mas que deve servir principalmente para a conscientização sobre os transtornos mentais e a necessidade de fazer o uso correto dos medicamentos após o diagnóstico, e ter um olhar mais humanitário ao ver alguém se comportando de maneira estranha, tentar identificar se a pessoa está passando por uma crise, oferecer apoio e mostrar-se disposto a acolher, abrir um diálogo, não sei, tentar ajudar de alguma forma. Ainda mais se a pessoa estiver sozinha, viajando longe de sua casa, de seus familiares e amigos, pois se for avaliar, ela poderia ter sido ajudada por tanta gente que presenciou seus comportamentos estranhos. Enfim, gostaria de citar as palavras gravadas na lápide de Elisa. Nossas vidas se desconectam e se reconectam, seguimos em frente e mais tarde podemos nos tocar novamente, nos separar novamente. Esta é a forma sentida de uma vida humana, nem simplesmente linear, nem totalmente disjuntiva, nem infinitamente bifurcada, mas sim essa sequência de castelos insufláveis, de colisões e desmoronamentos. Bom, isso é uma citação compartilhada por ela mesma no seu Tumblr pouco tempo antes de sua partida. Bom, o que vocês acham que realmente aconteceu? Tiraram a vida dela ou foi ela que tirou sua própria vida? Foi um acidente ou algo de cunho espiritual? Isso poderia ter sido evitado? Como vocês fariam para ajudar alguém numa situação dessas? E se gostaram de saber um pouco mais sobre esse caso, comentem aqui embaixo. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa também, que vocês possam estar acrescentando, escrevam, para a gente poder interagir, tá bom? O caso de hoje fica por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!